Olá, meus queridos, estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo, já quase finalizando. Toda hora eu falo isso, eu sei, né? Mas agora eu prometo que é de verdade, que nós vamos fechar aqui com o direito à dignidade, que é um direito fundamental erigido na Constituição, mas que o ECA, naturalmente, ele vem para complementar aquilo que já está estatuído na Constituição, lá no 227, parágrafo 4º. Porque nesse artigo, o que a Constituição ela diz? Olha, vai existir uma lei específica que punirá severamente o abuso, a violência, a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, em complementação a esse artigo 227, justamente nós temos aqui o artigo 18, que diz isso: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Agora, pessoal, o que acontece se eventualmente isso não é respeitado, isso não for obedecido? Veja, nós vamos estudar ainda nesse curso os crimes em espécie. E aí é claro que muitas vezes o desrespeito a esse artigo 18, ele vai gerar, portanto, uma responsabilização criminal do ECA, ou até mesmo uma responsabilização criminal do Código Penal ou de qualquer outra legislação esparsa, ok? Nós temos que lembrar, inclusive, que existe uma categoria de vulneráveis, crianças e adolescentes, que também são mulheres e que, portanto, muitas vezes, elas podem estar amparadas não só pelo ECA, mas também pela Lei Maria da Penha. Tudo bem? Agora, depois desse direito fundamental, nós temos o artigo 6º, que trata unicamente do direito à educação, cultura, esporte e ao lazer. Então, portanto, o Estado ele deve tratar esses direitos como prioridades, e aqui esse artigo 6º, ele é a diretriz constitucional que a Constituição trouxe. Ou seja, no artigo 6º nós temos ali o rol de direitos sociais: trabalho, moradia, alimentação, lazer, esporte, segurança, previdência. E aí, naturalmente, que dentro desse artigo 6º constitucional, o ECA vem tratando de forma pormenorizada sobre educação, cultura, esporte e lazer, ok? Claro que o ECA, ele não vai trazer tudo desses direitos sociais. Ele vai trazer diretrizes básicas para o contexto da criança e do adolescente, e aí nós temos ainda regramentos especiais do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Esporte e assim sucessivamente. Então, veja que a educação básica e a educação superior, elas foram amparadas com uma modificação recente, aqui dentro do artigo 54, inciso 4º do ECA. Por quê? Porque eles alteraram, veja, isso é muito importante, o limite de idade em creche e pré-escola. Antigamente, antes de 2016, a idade era de 0 a 6 anos. E agora, com a redação nova, a idade é de 0 a 5 anos. Portanto, hoje, a idade máxima para a educação infantil passa a ser 5 anos. Ou seja, o ensino fundamental, portanto, que é o seguinte, passa a ser a partir dos 6 anos de idade. Então, muita atenção, porque isso aqui sempre é cobrado nas provas. E aí eu trouxe para vocês o rol de questões do artigo 54. Veja, então, portanto, o 54, ele está regulamentando tudo aquilo que está expresso ali no artigo 6º da Constituição Federal. Tudo bem? Então, veja, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Inciso 1, ensino fundamental obrigatório e gratuito.
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, ou seja, se a criança está fora daquela idade de 0 a 5 anos, a ela também deve ser dada a oportunidade de participar desse ensino fundamental. Inciso segundo, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarto, atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Veja a modificação que foi introduzida pela lei. Trouxe aqui a lei, né? Logo embaixo. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Sétimo, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ok? E aí a gente tem esses 3 parágrafos complementando os incisos. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, todas as pessoas têm esse direito. Parágrafo 2º, quando não oferecido o ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta não estiver regular, o poder público responsável será o poder público que tem a atribuição para trabalhar com essa política pública, ele vai ser responsabilizado. Seja o prefeito, seja o governador e assim sucessivamente. E depois, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. É claro, né, gente, que na prática nós sabemos que nós não temos uma estrutura para isso. Então, o que acontece? Esse artigo ele é desrespeitado? Com certeza, não há dúvidas disso. E aí nós vimos nas partes anteriores que existe aquela questão de que o Estado ele não pode alegar a ausência de grana para implementar interesses de criança e adolescente. Falta de grana para escolas, falta de grana para creches, que foi inclusive aquele caso de uma cliente minha que eu comentei com vocês. Perfeito? Então, claro, quem vai fazer concurso para a área de educação, esse artigo aqui ele é obrigatório, principalmente a alteração da idade para o ensino fundamental. Tudo bem? E aí nós temos, com relação às ações de responsabilidade pelo órgão competente que não implementou, a previsão aqui no 208. Então, o que está dizendo? Olha, qualquer responsabilização por ofensa aos direitos da criança e ao adolescente, referentes a atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, serão utilizados pelos regramentos do ECA. Então, veja, se houver algum problema no sentido do inciso 3º, que foi exatamente aquele caso que eu peguei e que eu comentei com vocês, eu utilizei todo o regramento do ECA, toda a legislação do ECA para assegurar que, naquele caso, aquela pessoa pudesse estar em uma creche. Tudo bem? Então, dentro do universo da educação, nós temos que trabalhar com a educação básica, dividida-se em 3 substratos. Educação infantil, creche até os 3 anos, pré-escola até os 5, ensino fundamental do 1º ao 9º ano até os 14 anos. Quem mexe com isso? Município e Estado. Educação infantil, quem é responsável? É o município. Ensino médio, são 3 anos de duração até os 17 anos. Quem tutela isso? Os estados. Por isso que as escolas de ensino médio são chamadas geralmente escolas estaduais. Tudo bem? Educação superior, veja, são cursos superiores e tecnólogos. Quem trabalha com essa regulamentação é a União, não são os estados e nem os municípios. Tudo bem? E aí, dentro desse universo de direitos fundamentais,
nós temos um critério do georreferenciamento, tá? Eu trouxe essa nomenclatura porque cai muito em prova. O que significa isso, gente? Simplesmente significa que a criança deve ser dada a oportunidade de estudar em localidade próxima em que reside. Da mesma forma ao adolescente. Então, veja, criança e adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Então, se porventura na sua prova for cobrado sobre o critério do georreferenciamento, simplesmente a questão quer que você marque que a criança e ao adolescente devem ser dadas preferência para estudar em locais próximos das respectivas residências. Maravilha? Agora, com relação à criança que tem deficiência, elas devem preferencialmente serem matriculadas na rede regular de ensino. Então, veja que não é um ensino próprio para crianças deficientes, muito pelo contrário. A finalidade é uma inclusão social. Então, essas crianças deficientes, elas devem participar do ensino regular. Veja, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, veja que dentro das escolas, cada escola deve ter ao menos um profissional habilitado a lidar com essa criança ou essas crianças ou adolescentes deficientes para dar esse atendimento. Então, o que acontece? É feita uma inclusão social para que eles possam participar das turmas regulares, mas se por acaso houver alguma peculiaridade que ali em sala de aula o professor não puder trabalhar, aí esse profissional ele vai auxiliar. Então, exemplo, um adolescente que seja mudo, uma criança que já saiba falar em libras. Então, muitas vezes você tem esse profissional que está ali justamente para realizar essa adaptação de modo que a criança ou o adolescente possam participar do convívio social regular. Tudo bem? Agora, os pais, eles também possuem deveres que estão lá no 55. Veja, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, veja aqui também é a obrigação dos pais. E se os pais não fizerem isso, o que pode acontecer? Nós temos vários desdobramentos. Se, por exemplo, isso refletir no exercício do poder familiar, se eles se demonstrarem pais desleixados, que não querem de nenhuma forma se integrar com o convívio do filho, eles podem inclusive perder esse poder familiar. Eles podem acabar sofrendo algum tipo de limitação, ok? Então isso pode sim gerar problemas para os pais que não matriculam. Geralmente o que nós temos? O acionamento do conselho tutelar, e aí ele vai iniciar as medidas cabíveis ali. Claro que no primeiro momento ele vai procurar entender por que é que essa família, esses pais não estão inserindo o filho no círculo regular de ensino. Perfeito? Agora, também, os dirigentes dos estabelecimentos escolares têm obrigação de comunicar se porventura uma criança ou um adolescente estiverem sofrendo maus tratos. Então, veja, os maus tratos geralmente são praticados pelos pais ou responsáveis. Então, aqui, inclusive, não me perdoem, tá junto, é separado. Inclusive, como vai funcionar essa comunicação? Geralmente, os dirigentes eles são comunicados pelos professores. E aí, os dirigentes acabam depois comunicando o conselho tutelar. Perfeito? Então, essa é, inclusive, as disposições aqui do artigo 56. Vejam, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão aos conselhos tutelares os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar e elevados níveis de repetência.
Então, o conselho tutelar, ele é acionado e, partindo daí, ele começa a adotar as medidas cabíveis. Sempre de uma medida mais branda para uma medida mais rigorosa. A finalidade sempre é conciliar e tentar resolver o problema de modo que a criança ou adolescente permaneçam integrados naquele convívio social. Tudo bem? Eu vou cortar aqui agora, porque é a parte curta da educação, para a gente dar sequência na próxima parte. Clique lá.